Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Embaixadores. É bom tê-los aqui para nós estudarmos mais uma vez juntos a Palavra de Deus. Eu gostaria hoje de refletir com vocês sobre a primeira tentação de Jesus, especificamente dessa vez, e tentarmos tirar dali algumas lições que são importantes para a nossa vida, que vão nos ajudar aí na nossa caminhada cristã. Eu gostaria de começar lendo Mateus capítulo 4, verso 3, diz assim, ó: Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Eu praticamente sou cristão desde berço, né? Mas, sabe, eu por muito tempo na igreja não tinha notado essa semelhança tão importante aqui. E eu não sei se você também já percebeu isso em algum momento ou já leu algo que comentou sobre isso. Mas sabe, nos dois momentos mais cruciais da história do grande conflito, Satanás mesmo se propôs a ir lá fazer a tentação e ele jogou a mesma carta. Você já percebeu isso? Lá no Éden, ali foi a primeira e mais importante, pelo menos até aquele momento, cartada de Satanás. O seu plano, o seu reino dependia de ele obter sucesso com aquela tentação que ele iria colocar para Adão e Eva para tentá-los levar ao pecado. E você sabe, quando você está jogando o mais importante momento da sua vida, você não leva qualquer coisa, você vai com aquilo que você tem de melhor. E qual foi a melhor ferramenta, a melhor artimanha que Satanás pôde usar com Adão e Eva? Satanás tentou a Eva com relação ao apetite, querendo induzi-la a comer algo que o Senhor havia dito para ela não comer e tentar fazê-la desejar algo que o Senhor tinha proibido a ela. Então, ali tinha muita coisa em jogo e ele foi com a sua melhor cartada em relação ao apetite. Venceu, não é? E estabeleceu o seu reino aqui na terra. Agora, milênios depois, o próprio Deus está aqui na terra, Jesus Cristo, e é mais um momento muito importante do seu reino, dos seus planos, porque ele tinha a oportunidade de tentar o Filho de Deus, e se ele caísse em pecado seria uma grande vitória para ele, e mais uma vez ele tira da sua gaveta a sua melhor cartada, e ele vai lá para tentar Jesus. Em relação a quê? Ao apetite. Transforma essas pedras em pães. Então eu acho que aqui tem uma lição importante para nós, porque nos momentos mais cruciais de sua história, Satanás usou a mesma estratégia, a mesma tentação. Será que ele usaria essa estratégia também conosco para tentar nos derrubar? Então, a primeira lição que nós podemos aprender aqui nessa primeira tentação de Jesus é que Satanás, ele certamente também usa o apetite para ele nos tentar. E aqui no livro Testemunhos para a Igreja, no volume 2, página 347, tem um texto muito interessante para nós. Você encontra esse texto no livro Temperança também, na página 13. Diz assim, ó: Os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são o único meio pelo qual o céu pode comunicar-se com os homens e afetar-lhes a vida no recôndito. Qualquer coisa que perturbe a circulação das correntes elétricas no sistema nervoso diminui a resistência das forças vitais e o resultado é o amortecimento das sensibilidades mentais. Então esse texto ele nos ensina que a única forma que o céu tem para se comunicar diretamente conosco é por meio da mente. E aquilo que nós comemos afeta diretamente isso. Se nós comemos algo que faz mal ao nosso organismo, isso acaba por amortecer as nossas sensibilidades mentais. E muitas vezes Deus, quem sabe, tenta falar conosco e nós não conseguimos ouvi-lo pelo fato de nos alimentarmos de forma intemperante. Então Satanás, ele sabe como agir, ele conhece a questão da importância da alimentação, do apetite, e sabe que se uma pessoa ela não consegue ter domínio próprio em relação ao que ela come, se ela come mal, ela não vai conseguir exercer domínio próprio em outras áreas mais importantes da vida dela. E eu falo isso por experiência própria. Em outro momento vou contar isso para vocês.
Olha só, Cristo, para redimir a nossa raça da condição que estava, precisou exercer por amor de nós um autodomínio mais forte do que a fome e a morte. Após 40 dias com fome, ser tentado a transformar algo para comer, sabendo que você pode fazer isso, que você tem poder para fazer isso, mas não fazer porque o motivo é errado, é uma luta muito dura. Não sei se você já passou fome em alguma situação na vida, ou se você já fez jejum e quantos dias durou. Se você já fez isso, você deve ter uma ideia da sensação que é estar ali há dias com fome e o desespero que dá. Imagine o que Cristo passou, ele sabendo que ele poderia transformar aquela pedra em pão e saciar essa fome, a sua fome. Aquela ideia de Satanás foi muito sutil e uma tentação muito forte para ele. Mas sabe, tinha muita coisa em jogo, tinha a sua e a minha salvação em jogo. E por amor de nós, Cristo precisou resistir, mesmo com uma fome acumulada de 40 dias, ele ainda precisou resistir naquele momento, exercer autodomínio, controle, porque fazer aquilo daquela forma seria errado, seria exercer poder em seu próprio benefício e isso iria implicar no plano da salvação. Sabe, muitas vezes a gente também acaba transigindo por causa da fome. Por algumas situações que a gente passa, às vezes a gente procura racionalizar que a gente pode fazer isso ou aquilo porque a situação está extrema. A vida de Cristo e especialmente essa situação da tentação que ele passou nos ensina que nós devemos permanecer firmes, que as situações não são desculpa para nós quebrarmos as regras ou ferirmos os princípios. Porque Deus está acima de tudo e Ele vai estar conosco para nos ajudar a fazer as coisas certas da forma certa. O inimigo às vezes tenta se antecipar para nos fazer transigir, para nos fazer racionalizar e acabar pecando contra o Senhor. E se fazemos isso, se caímos nesses erros, infelizmente nós acabamos fracassando no grande conflito. Então a luta de Cristo foi muito forte e é por isso que a Bíblia várias vezes apresenta o Senhor como carregando as marcas desse grande conflito. Eu queria ler com você uma passagem que fala sobre isso, que está em Isaías 52. Isaías capítulo 52, verso 14, diz assim, ó: Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Então Jesus realmente ele carregava as marcas do grande conflito que ele viveu intensamente, pois toda a história da humanidade, a salvação de todos nós estava em suas mãos. Então a gente sabe que na vida de Jesus ele enfrentou dias de luta realmente, períodos de jejum, noites inteiras em oração. Quantos de nós já fizemos isso? Talvez nunca, uma noite inteira orando, momentos de angústia mental, pressão, né? E isso cansava ele. Então ele acabava carregando as marcas do grande conflito. E sabe, falando dessa questão de angústia mental, quando nós somos tentados, eu posso dizer por experiência própria, porque já passei por isso algumas vezes, quando você é tentado e você tenta resistir àquela situação, o inimigo ele não vai embora de pronto. Aquilo fica na sua mente e isso pode durar horas, pode durar dias. E sabe, é quase enlouquecedor. Parece que você não consegue pensar em outra coisa, você não consegue respirar e viver tranquilo, porque, sabe, aquilo está te tentando. E isso pode durar dias, como eu disse, pode durar um pouco mais de tempo ou um pouco menos. Mas eu posso te garantir, se você resistir e continuar resistindo, vai chegar um momento em que isso vai passar, o inimigo vai embora e a paz vai voltar para você. Mas eu te garanto, não é fácil. Mas eu também te garanto, é possível. Com Deus nós podemos vencer. Infelizmente, às vezes a gente cai, não é? E a gente não está disposto a enfrentar essas lutas, esses conflitos, assim como Jesus enfrentou e por isso carregava as marcas. Uma segunda lição que nós podemos aprender aqui é que realmente a vida cristã ela é repleta de batalhas e lutas para aqueles que desejam vencer. Sabe, é extremamente enganador
o evangelho da prosperidade que prega a extrema paz, vida de bonança aos cristãos enquanto estão aqui na terra, sabe? Parece que eles esquecem aquela passagem que Jesus diz que se perseguiram a ele, também perseguiriam a nós que somos seus discípulos, que passaríamos por aflições, porque o reino de Deus não é desse mundo e nós somos convidados a não ser daqui também. E por isso o inimigo nos persegue. Sabe, Filho do Homem não tinha onde repousar a cabeça, e como podemos nós, no mundo cristão, acreditar ou vender a ideia de paz e prosperidade nessa terra se a nossa pátria não é aqui? A vida cristã genuína, ela é repleta de batalhas e lutas. E eu digo que as provações, elas são a escola de Deus para preparar o nosso caráter para o reino dos céus. 40 dias foi o tempo de jejum de Cristo. Ali, Cristo estava no auge da fome, ansiava pelo alimento naquele momento mais duro, e foi nesse momento que Satanás o tentou. E Satanás faz o mesmo hoje, ele continua trabalhando da mesma forma. Ele espera o cerco se montar, a situação ficar difícil, e aí é nesse momento que ele nos assalta. Ele tenta nos encurralar de uma forma que parece que não vai ter como escapar, né? Então, muitas vezes nós somos pegos de surpresa com isso. E tem uma passagem que Paulo ele fala que a provação ela produz perseverança, a perseverança produz experiência. Então, quando nós sofremos uma tentação e nós resistimos a ela, nós adquirimos experiência para enfrentar uma próxima situação. E aí quando ela vier de novo, a gente já sabe o que é, já sabe o que vai dar. E se lutarmos com Cristo, nós vamos adquirindo experiência para enfrentar outras tentações. Então isso é o que Deus espera que nós façamos. E aí é interessante como Satanás chega falando para Cristo, né? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Satanás queria levar Cristo ali a descrer da palavra de Deus. Você lembra que lá no batismo de Jesus veio uma voz do céu dizendo: tu és o meu filho amado, em quem me compraz. Então a palavra de Deus ali, o próprio Deus falou que Jesus era o Filho de Deus. Agora Satanás chega e coloca em dúvida se tu és o Filho de Deus. O que Satanás queria fazer ali com Jesus era levá-lo a duvidar da palavra de Deus. E sabe, a história se repete. Ele tenta fazer o mesmo com a gente hoje. Ele quer levar a gente a duvidar que a palavra de Deus escrita, a palavra de Deus, as suas promessas, elas não podem nos ajudar no momento da tentação. Que a gente tem que tentar enfrentar isso sozinho e a gente é fraco, não consegue e cai. O que ele tentou fazer com Cristo é o mesmo que ele tenta fazer conosco. E nós precisamos olhar para Cristo e como ele venceu a tentação, para que nós também possamos entrar em um caminho em que seja possível obter a vitória contra o inimigo. Qual foi a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Cristo ali estava respondendo a Satanás, evocando a Satanás as próprias palavras que tinham sido há pouco tempo falada lá no batismo. Satanás ele tinha ouvido isso, ele estava presente ali durante a cerimônia do batismo de Jesus, mas ele queria semear dúvida no coração do Senhor, queria levar Cristo a agir por conta própria. Mas Deus ele nunca deixou de cumprir uma promessa em sua palavra. Talvez pareça que as coisas que Deus coloca para a gente, o que Ele pede que a gente obedeça, parece que isso vai nos privar, sabe? Vai levar a gente a não ter o meio para termos a nossa subsistência. Satanás quer nos fazer acreditar que precisamos sacrificar as nossas convicções e os nossos princípios para que nós possamos viver e ter com o que nos sustentar. Era isso que ele queria fazer com Cristo. Duvidar da palavra de Deus, abrir mão dos princípios para que ele pudesse resolver a situação que ele estava vivendo. E Satanás tenta fazer o mesmo com a gente hoje em dia. Ele quer nos levar a desacreditar dessa palavra, quebrar os princípios para que a gente tente resolver as coisas, muitas vezes de forma imediatista, resolver as coisas da nossa própria forma. Quantas vezes caímos no caminho por temor que nos falte o alimento?
Cedemos muitas vezes em uma entrevista de emprego que vamos fazer, em que aquele emprego quer nos levar a ferir a lei de Deus. E agora vamos analisar um pouco disso. Qual o motivo que está lá na base que nos leva a fazer essa escolha por aceitar um emprego que fere os nossos princípios? A questão que está lá na base é que nós não confiamos o suficiente na palavra de Deus, porque o Senhor, Ele diz que Ele pode nos sustentar. Isso não é difícil para Ele. Se Deus cuida das aves, Ele cuidará de nós também. Tem uma passagem que está em Mateus capítulo 6, verso 33, que fala para a gente, e eu imagino que você conhece esse texto. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Veja como a palavra do Senhor é simples. Busque, priorize o reino de Deus, e o que você precisar, eu vou te dar. Agora a gente precisa analisar a nossa fé. Aqui é o ponto. Será que nós acreditamos que, se for preciso, a gente dizer não para todos os empregos que vierem à nossa porta, que nos levem a ferir a lei de Deus e os princípios? Será que a gente consegue acreditar que, quando todas as opções acabarem, o Senhor pode fazer descer maná do céu para nos alimentar? Será que a gente consegue crer nisso? E eu não estou colocando isso só para você pensar, eu também estou pensando aqui. A grande questão é a nossa fé. Como está a base da nossa fé, se nós realmente confiamos, acreditamos em Deus. A terceira lição que nós podemos aprender aqui é que Deus quer que nós vivamos por Sua palavra. Todas as Suas promessas, elas nos pertencem e nós podemos fazer uso delas, nós podemos reclamar essas promessas para nós. A passagem ali de Malaquias, quando Deus ele fala em relação ao dízimo, sabe, me admira muito. Deus ele é muito alto, sublime, poderoso, e ele fala, traz o dízimo à casa do tesouro. Aqui eu não estou falando só de alimento, do dízimo, eu estou usando esse exemplo. Traz o dízimo e me prova se eu não vou derramar sobre você bênção sem medida. Quem somos nós para querer provar a Deus? Sabe, miseráveis, pecadores, devedores. Mas Deus ele nos permite, ele fala, me prova para ver se eu não vou te abençoar. Testa a minha promessa. E é o mesmo que ele está colocando aqui para a gente em relação a outras áreas da nossa vida. Me prove para ver se eu não vou cumprir a minha promessa. Ele nunca deixou de cumprir uma promessa, não é verdade? Na última grande luta do grande conflito, os filhos de Deus também serão privados de apoio terreno, da permissão de comprar e vender. E isso está registrado lá em Apocalipse 13. O objetivo de Satanás é o mesmo que foi com Cristo e com tantos outros na história: nos fazer sacrificar os princípios para termos o que comer. Porém, nós temos promessas de Deus para esse momento da história. E eu quero compartilhar duas com você. Isaías capítulo 33, verso 16. Diz assim: Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Guarde essa promessa, querido. Anota aí na sua Bíblia. No momento final, a profecia já diz que nós passaremos por dificuldades, não poderemos comprar nem vender, seremos ameaçados de morte se quisermos permanecer fiéis ao lado de Deus. Você já pensou não poder comprar e nem vender? Aqui tem uma promessa que nós poderemos reclamar quando esse momento chegar, ou hoje se precisarmos. Senhor, o Senhor disse que o meu pão e a minha água serão certas. Eu lhe suplico, cumpra a tua promessa na minha vida. Eu preciso de ti. Veja essa outra passagem, Abacuque capítulo 3, verso 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Você já pensou, querido? Ainda que a terra, vire um deserto, não tenha mais nada,
ainda assim nós podemos estar alegres, porque o Deus que a gente serve, sabe, Ele é todo poderoso, Ele pode fazer o que Ele quiser e na hora que Ele quiser. Ele pode fazer brotar aqui na nossa frente, mesmo que fosse um deserto, sabe, a fruta que Ele quisesse, aquilo que Ele quisesse para nos alimentar. O grande ponto aqui é nossa fé em confiar na palavra de Deus. O livro Desejado de Todas as Nações, na página 119, comenta algo interessante para nós também. Não foi sem luta que Jesus pôde escutar em silêncio o arqui-enganador. Aqui tem algo muito interessante para a gente também. O Senhor, Ele fala na sua palavra que a nossa luta é contra os principados e as potestades. São seres mais poderosos do que nós. Quando nós entrarmos nesse conflito, sabe, não vale a pena conversar com Satanás. É até perigoso para nós. Então, aqui fica também uma dica do que Cristo fez. Ele suportou em silêncio. Não valia a pena conversar com o inimigo. Apenas em 1 hora ele respondeu e bastou para que ele resolvesse a tentação. Então, uma outra lição que a gente pode aprender aqui é que muitas vezes o silêncio é o caminho para a vitória. E isso se aplica a várias outras áreas de nossa vida, sabe? Uma vez eu ouvi uma frase numa meditação que diz assim: você prefere ter razão ou ser feliz? Muitas vezes calar é melhor. Isso vai ajudar a gente a passar melhor por aquela situação difícil. O livro Desejado, na página 121, fala assim, ó: quando aprendermos o poder de sua palavra, não seguiremos as sugestões de Satanás para obter alimento ou salvar a vida. Nossa preocupação será: qual é o mandamento de Deus? Qual a sua promessa? Sabendo disso, obedeceremos ao primeiro, aos mandamentos de Deus, e confiaremos no segundo. Então vejam, queridos, Satanás tentou a Cristo para tentar dissuadi-lo, levá-lo a quebrar o princípio para saciar a sua fome, mas o que Cristo fez é exatamente o que está retratado nesse texto. Qual é a vontade de Deus? E qual é a sua promessa para mim nessa situação que eu estou vivendo? Eu acho que essa também é uma importante lição que nós podemos guardar e levar para a nossa vida. Quando enfrentarmos situações difíceis, e é nessas horas que o inimigo vem, quando o cenário da crise se monta, é aí que ele vem para tentar derrubar a gente. Quando essas situações chegarem, vamos guardar essa lição. Qual é a vontade de Deus? E qual é a sua promessa para mim nessa situação? Que Deus te abençoe. Cada dia posso ver, perceber em seu